Bem, pessoal, hoje a gente vai ver uma técnica de leitura do baralho Lenormand e das cartas ciganas, que eu chamo ela de a técnica das 9 cartas. Tá? Esse método aqui, ele pode responder diversos questionamentos, diversas situações, todas as dúvidas que possam surgir durante um atendimento, durante uma consulta ao baralho, ela tem uma resposta bem objetiva, certo? Essa técnica aqui, esse método, ele nos dá um parâmetro tanto do passado, do presente e do futuro da determinada situação, ou até mesmo fatores negativos, fatores positivos e o que deve ser feito para alterar ou qual o melhor caminho para a gente adotar. Como eu sempre comento em todos os materiais que eu posto quanto à técnica que a gente vai utilizar ou o método que a gente vai utilizar para fazer a leitura e a interpretação, lembrem sempre, pergunta objetiva, ter sempre um objetivo bem específico, ter sempre bem clara qual é que é a situação que a gente vai estar questionando para o baralho, tá? E sempre deixar definido qual é a forma de resposta que esse método vai dar para nós. Como eu estava comentando antes, eu posso utilizar o mesmo método das 9 cartas numa situação passado, presente e futuro, assim como eu posso usar pontos negativos, pontos positivos e qual seria o melhor caminho, qual seria a melhor saída para essa situação. Então, no nosso exercício aqui, nós vamos levar em consideração o questionamento de um consulente nosso relacionado ao emprego dele. Então, o que vai acontecer? Eu não preciso tirar a carta tema desse baralho aqui, eu não preciso escolher uma carta tema para utilizar junto na interpretação, aqui no método de leitura, certo? Outro cuidado que a gente tem que ter, no momento que eu estou embaralhando as cartas, mentalizem bem a questão, mentalizem bem o questionamento que a gente está fazendo para o baralho nesse momento aqui, certo? Então, o nosso questionamento é o trabalho do fulano de tal. Nas cartas de corte, levem sempre em consideração o que elas já podem nos indicar. Apareceu a carta-chave. E apareceu a carta do nosso consulente, né? A carta do cavalheiro aqui. Então, o que isso já representa para nós? Que a saída, a solução está na mão desse consulente, certo? Às vezes ele pode chegar para nós com dúvida sobre determinado questionamento ou uma determinada situação referente ao emprego, referente ao trabalho dele. Então, o baralho ele já vai nos indicando que a decisão está na mão dele, certo? Ele é que deve avaliar as situações, ele é que deve avaliar os prós e os contras, por exemplo, mas quem vai decidir a situação é ele, certo? Então a saída está na mão dele, a solução está na mão dele. O que acontece então? Depois que a gente embaralhou, fizemos o corte, já vimos as 2 cartas de corte aqui, que foi a chave e o cavalheiro. E das cartas de cima do baralho, nós vamos tirar 9 cartas deste monte geral aqui. O que a gente acaba percebendo, o que a gente acaba notando, qual é que é o que o baralho ele está nos indicando, ou qual é que é a conversa que o baralho tem conosco nesse momento agora. Então, o que acontece aqui? Toda vez que nós formos utilizar o baralho ou fazer a consulta com o baralho e com as cartas,
Calma e paciência é fundamental também, certo? Não adianta eu querer interpretar o jogo da forma mais rápida possível, né? Isso é uma dificuldade grande. Quem trabalha com atendimento em sites de tarô, em sites de cartomancia, por exemplo, uma dificuldade grande que eu noto que o profissional tem é que tu fica muito preso na questão do tempo do cliente. Né? Então, às vezes, uma resposta que tu poderia dar com maior significado, com uma maior certeza, com uma abrangência com uma amplitude da resposta, tu não consegue porque tu fica bitolado a esse tempo aí do consulente que acaba contando. Tá? Mas uma consulta tranquila, onde a gente não tem a preocupação com o tempo, a resposta com certeza ela é mais efetiva, é uma resposta mais significativa que nós teremos através das cartas. Tá? O que eu levo em consideração? Abri o jogo das 9 cartas aqui, a carta do meio, a carta central. Esse é o nosso problema principal, vamos dizer assim. Esse é o foco que a questão do trabalho, essa é a situação que o trabalho do fulano, nosso consulente aqui, está passando no momento. Então, o que acontece? Tem rato aqui, ó. Então, um desgaste grande no trabalho, certo? Tem uma perda, tem não é uma situação e não é um trabalho saudável para esse nosso consulente aí, certo? Então, lembram lá que na carta de corte surgiu para nós, apareceu para nós o consulente e apareceu a chave. Eu vou deixar aqui separada para a gente não perder esse foco aqui também, ó. Com o tempo isso acaba ficando mais presente, a gente acaba recordando no momento da leitura qual foi a carta de corte. Então eu vou deixar separada elas aqui, né, para a gente ficar lembrando e ficar remetendo na questão do corte que a gente teve, que foram as primeiras informações já relacionado ao trabalho do nosso consulente fulano, certo? Então, olhem só, tem um desgaste muito grande, certo? Tem uma perda, tem um processo doentio nesse local de trabalho, por exemplo, lá que o fulano exerce, tá? O que acontece? Eu sempre vou fazer a leitura, esse é um método que eu utilizo, certo? Assim como tem os métodos tradicionais que utilizam passado, presente e futuro, nesse método aqui eu entrei com uma eu achei mais conveniente eu usar passado, presente e futuro, certo? Fazendo uma leitura como se fosse uma leitura escrita de um livro, de uma carta, de um papel, seja lá o que for, certo? Então eu me adaptei a esse método aqui. Eu vou começar a ver o passado, como estava a situação do trabalho, como está no momento e no futuro, como vai ficar essa situação aqui relacionada ao trabalho do fulano. Então o que a gente consegue observar nesse jogo aqui, ó? Podem ter chego nesse local de trabalho, para esse trabalho do fulano, informações, pode ter chegado notícias, podem ter chegado complicações ou pequenos obstáculos no caminho e nas parcerias que ele tinha nesse local de trabalho. Tá? Eu sempre vejo o pássaro como sendo uma parceria, um companheiro no local de trabalho, uma equipe, por exemplo, num local de trabalho. Então, chegando essas dificuldades, chegando essas pedras aqui no caminho desse grupo de trabalho e até mesmo da liberdade que o fulano tinha trabalhando nesse local. Tá? A tranquilidade dele atualmente corroída, certo? Aquela tranquilidade, aquela paz que ele tinha no local de trabalho, ela está extremamente desgastada. Tá? Isso pode ter vindo causado por um amigo, por um parceiro que ele tinha lá dentro. Corroeu a tranquilidade, corroeu a confiança, a lealdade, por exemplo, que tinha dentro desse local de trabalho. Como se fosse assim, ó, o fulano apostava tudo nesse trabalho, apostava tudo nesse local, né, nessa atividade que ele desenvolvia, e ele acabou tendo um roubo nisso, ele acabou tendo um desgaste, ele acabou tendo uma perda muito grande. Tá?
Para o futuro, o que, que vai acontecer aqui? Para o futuro, a gente observa o chicote, o sol e a criança aqui. Então, o que que eu consigo interpretar nessa jogada nova aqui? Como as cartas do corte já estavam indicando que a saída e a solução estava na mão dele, quem sabe não é hora dele buscar um sucesso num projeto novo, certo? Uma proposta nova, um projeto novo, um desafio novo, né? Colocar energia, colocar força nisso, não ficar preso nesse local que está sendo doentio para ele, e sim buscar por uma atividade, buscar por um processo novo, buscar por um local, uma oportunidade nova de trabalho que vai ser muito mais significativa, vai fazer muito bem para a alma desse nosso consulente aqui e vai trazer um processo positivo e um sucesso grande numa oportunidade nova, certo? Num projeto novo, numa atividade nova de trabalho que esse nosso consulente pode procurar, porque aqui já estava dizendo que a saída estava na mão dele, então vai, pega o chicote e vai, põe intenção nisso, põe uma força, põe uma vontade, coloca um foco para essa situação de trabalho da vida dele e vai em busca de um projeto novo, porque tem um sucesso grande podendo surgir para ele aí. Tá? Outra avaliação que a gente pode fazer nesse método aqui de leitura. A gente pode considerar esse quadrante aqui, ou essas cartas externas, como sendo o que externamente está influenciando essa situação de trabalho dele aqui. E o quadrante, ou essa cruz interna que tem aqui, quais são os fatores internos, o que está intrínseco no fulano que acaba trazendo ou acaba gerando essa situação de desgaste pro fulano nesse momento aqui, certo? Então, esses fatores externos ou o que está relacionando ou o que tá externamente gerando essa informação ou essa situação de desgaste aqui, e a gente pode avaliar também quais são os fatores internos do consulente, aquilo que está dentro dele, aquela vontade, aquela força interna dele, não dependendo dos fatores externos, certo? Então, esse método de leitura através de 9 cartas, ele é um método que ele nos responde com uma amplitude grande, né? Ele não nos diz só sim e não, qual é que é a saída, por exemplo, ele nos dá um parâmetro geral da situação que nós estivermos avaliando aqui neste momento, estiver fazendo a leitura para determinada situação. Então eu posso fazer sobre trabalho, sobre saúde, relacionamento, sobre ganhos financeiros, por exemplo, sobre uma possibilidade de passar num concurso público, por exemplo, também. Então, esse método ele acaba nos mostrando o caminho da situação, né? E os vários fatores e as várias dimensões que eu tenho de interferência dentro desse meu jogo aqui, tá? Como eu tinha comentado com vocês lá no início, eu utilizei nesse exemplo o passado, o presente e o futuro. Mas a gente pode utilizar nesse mesmo método aqui das 9 cartas como tendo uma situação bem definida, por exemplo, o caso do trabalho do fulano, e eu ter como convenção de que essas 3 primeiras cartas vão me mostrar o que tem de fator negativo, o que tem de fator positivo e qual seria o melhor caminho para o meu consulente adotar nessa tirada de cartas aqui relacionado ao trabalho, porém com convenções positivas, negativa, positiva e qual seria o melhor caminho para o meu consulente adotar, certo? Esse é mais um exercício então que a gente tem com 9 cartas, aproveitem, pratiquem, porque é um método que nos dá ele nos dá uma assertiva muito grande no momento da interpretação e com certeza vocês terão
excelentes retornos dessas situações que acontecem e a gente faz a leitura através do método das 9 cartas. Ele é um método que eu confio bastante, e ele é muito assertivo nas respostas que ele nos dá, certo? Um beijão no coração de todos e em breve a gente tem mais um exercício aí.